Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho que escreveu Lucas, capítulo de número 1. Louvado seja Deus. Abramos as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 1. E o versículo de número 26. Vamos fazer a leitura bíblica desta noite para a glória e a honra do nome daquele que vive, daquele que reina, daquele que governa para toda a eternidade, daquele que nasceu em Efrata, daquele a qual venceu a morte e ressurgiu e está lá nas alturas, à destra de Deus, intercedendo por nós. Livro de Lucas, capítulo 1, versículo de número 26. Quando nós lemos a palavra, o que temos que fazer? Isso. O versículo 26 diz assim: e no sexto mês, marque aí, sexto mês, foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem, a uma moça, a uma menina desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Glória a Deus. E disse-lhe Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém? Até aqui. A igreja pode se assentar. No nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Santo de Israel. O único santo que o crente tem, o único santo que nós temos é Cristo, que é o Santo de Israel. Louvado seja Deus. Aqui Lucas está narrando o anúncio do nascimento de Jesus. E ele relata que no sexto mês, aqui no versículo de número 26, que no sexto mês foi o anjo
anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galileia, por nome de Nazaré, chamada de Nazaré. E ali ele encontrou uma moça desposada com um homem, um varão, ou seja, uma mulher, segundo a tradição, que perante a lei estava já, pela lei formal, já estava preparada, dada em casamento a um homem. E quando assim era, o homem não tinha nenhuma intimidade física com ela, exceto depois de contrair o matrimônio. E a Bíblia fala que Gabriel, chegando a Nazaré, e ali ele viu esta moça, e ali ele deu a saudação a ela, dizendo que ela daria a luz ao Emanuel, ao Salvador, que daria a luz àquele que reinaria sobre a casa de Jacó para toda a eternidade. Quando fala aqui no sexto mês, a Bíblia fala que o sexto mês, no calendário bíblico, é o mês de Elul. Falem comigo, Elul. Elul é o mês sexto do calendário bíblico. Louvado seja Deus. Então, nesta época, Gabriel apresentou-se a Maria em Nazaré no sexto mês do calendário bíblico, que corresponde ao mês de Elul. E o mês de Elul é referente a nosso mês de agosto e setembro. O calendário bíblico é diferente do calendário gregoriano. Nós estamos aqui no calendário gregoriano. E o calendário bíblico, o calendário de Israel, é o calendário lunar. Então, a Bíblia fala claramente que Gabriel apareceu a Maria no sexto mês, correspondente a agosto ou setembro, Provavelmente entre agosto e setembro, ali Gabriel apareceu a Maria e lhe fez esta saudação, E ali ele falou: salve, agraciada entre as mulheres. A palavra graça significa favor, ou seja, o anjo está dizendo: você encontrou favor diante de Deus. Deus te escolheu para uma obra, Deus te escolheu para uma finalidade. Não é diferente dos dias atuais. Deus sempre escolhe as pessoas para realizarem uma obra. E aqui, perante o anjo, ele apresentou-se na cidade de Nazaré a esta moça, e ali ele lhe fez, lhe passou a mensagem a qual ele veio trazer direto de Deus, que dela nasceria o santo. E a Bíblia fala claramente que quando ela ouviu essa saudação, ela turbou-se, ficou meio preocupada, dizendo: como se fará isso? Pois estou prometida em casamento, mas nunca tive envolvimento com homem algum, com varão algum. E o anjo falou para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo. Louvado seja Deus. É o Espírito Santo que levanta a obra de Deus. Uma obra sem Espírito Santo, ela não prospera, ela não tem fecundidade. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá. Louvado seja Deus. E o santo que de ti há de nascer será chamado Filho do Altíssimo. Louvado seja Deus. Então Cristo foi concebido no mês de Elul.
entre agosto e setembro. Alguém sabe fazer conta aí? Contem para mim. De setembro aos 9 meses, dá quanto? Hã? Então conta aí, eu quero que você conte. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Então está respondido aqui a questão bíblica. Só que tem um detalhe: o calendário gregoriano começa da meia-noite a outra meia-noite, que corresponde a 24 horas literais. Só que o calendário bíblico é diferente. É sobre a lua, é do pôr do sol ao pôr do sol. Tem dias que são mais compridos e outros são mais curtos. Então, dentro de uma probabilidade, provavelmente, caindo no calendário gregoriano, seria junho. Não é isso? Seria junho. Né? Tem pessoas que nascem no mês de junho. Né? Seria junho. Né? Minha mãe nasceu no mês de junho. Em junho, provavelmente. Então, é descartável essa hipótese que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Isso aí é uma invenção, né? Isso aí foi uma invenção a qual colocar. E vocês sabem o que significa o nome, o termo Elu? Alguém sabe o que significa o termo Elu? Alguém sabe? É aquele que está escrito em Cantares de Salomão, Cânticos 6,13. O que diz lá? Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Louvado seja Deus. Eu sou do meu amado e meu amado é meu. Jesus nasceu aqui no mês de Elu. E as festas que comemorava-se no mês de Elu, vocês sabem? A profecia ela se cumpre na íntegra. Tudo aponta e se cumpre em Cristo. Ou seja, o mês de Elu comemorava-se a festa do Rosh Hashanah, ou seja, a cabeça do ano, o início do calendário do ano novo judaico. Cristo nasceu nesta época. Ou seja, comemorava-se a festa do Yom Kippur, ou seja, o dia do perdão, onde o sacerdote adentrava no Santo dos Santos, uma vez ao ano, era feito esse sacrifício coletivo para toda a nação, e ali o sacerdote oferecia por si, por ele mesmo derramando sangue, e de toda a nação, e o pecado da nação era perdoado. Veja como que as profecias se desenrolam e cumprem na íntegra. Louvado seja Deus. Rosh Hashanah e Yom Kippur representa uma nova vida, um novo ano, uma nova história e o perdão dos pecados. Cristo, ele ressurgiu aqui na terra, no ventre daquela moça, veio e cumpriu a sua missão terrena, pregou o Evangelho a toda a criatura, fez as obras extraordinárias, decidiu voluntariamente morrer na cruz do Calvário, levou o meu pecado, levou o seu pecado, e ali ele me perdoou, ali ele perdoou, e ele ressuscitou e vivo está para sempre. E por isso que nós estamos aqui o adorando. Ao contrário daquilo que é idólatra e daquilo que é legítimo, o mês de agosto, alguém sabe o que significa agosto no calendário gregoriano? Alguém sabe? Você vê como que as coisas são diferentes. Elu significa eu sou do meu amado e meu amado é meu. Salomão falando para a Sunamita, capítulo 6, no verso 3, em Cantares. E o mês de agosto, ele representa uma homenagem ao imperador César Augusto, imperador romano. César Augusto, Augustus, ou seja, agosto, entendeu? Então, foi em homenagem ao homem, ao imperador, aquele que representa a humanidade, aquele que representa o mundo caído, falido, representa Satanás e os demônios. Agora, Elu representa o Deus Todo-Poderoso,
aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso nosso Jesus Cristo. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Deus é fiel. Então ele completa a sua obra. Cristo, qual é a finalidade do nascimento de Cristo? Muitos aí têm esta finalidade de maneira distorcida, né? Eles fazem de maneira errônea, né? Não que erra, quem quiser que comemore, né? Mas de maneira correta. E eu vou te mostrar aqui como que é a maneira correta de você celebrar o nascimento de Jesus. O que você tem que fazer para celebrar o nascimento de Cristo? Eu vou dar na Bíblia, na fonte, aquilo que tem que ser. Louvado seja Deus. E o mês de setembro, alguém sabe o que significa? Setembro vem do latim, né? É setem, do latim, que representa 7, ou seja, a perfeição. Cristo nasceu na época da perfeição. É aquilo que está escrito lá no livro de Gálatas. Eu até falei esses dias aí, dando um estudo bíblico no capítulo de número 4 de Gálatas. Vamos descer isso aqui mesmo. Louvado seja Deus. Que Cristo nasceu do ventre da mulher na plenitude dos tempos, né? Ele veio completar aqui. Jesus, ele veio na plenitude dos tempos, nascido de mulher, sob a lei, para realizar a obra que Deus completou a ele. Então Cristo veio fazer uma obra. E qual foi a obra que Cristo veio fazer aqui na terra? Expiar o teu pecado e o meu pecado. Qual foi a obra de Cristo aqui na terra? Te perdoar. Coloca uma coisa na sua cabeça: você estava perdido para toda a eternidade. Nós estávamos perdidos, porque a Bíblia fala que todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. Nenhum que aqui está merece. Nós não merecíamos, mas Ele, no apogeu dos tempos, na plenitude dos tempos, Ele veio nascido da mulher, sob a lei, para que hoje nós pudéssemos adorá-lo, como nós estamos adorando nesta noite, com liberdade e esperando o seu reino sempiterno. É aquilo que Gabriel falou para Daniel e falou para Maria, que o reino de Cristo será para toda a eternidade. Cristo dominará e assentará no trono de Davi. Cristo governará sobre Israel, sobre Jacó, aleluia, para toda a eternidade. E nós faremos parte desta santa grei, em nome de Jesus. Estaremos no seu reino para toda a eternidade. Eu não me lembro, é Gálatas que fala que Jesus nasceu sob a plenitude do tempo, mas eu não achei. Se alguém depois quiser, curioso, é em Gálatas, é 4 ou 5, uma coisa assim. Louvado seja Deus. Então, Cristo foi concebido no 6º mês, né? Foi concebido. O que é ser concebido? É ser gerado, é a mulher engravidar, se concebe, ela engravidou. Nessa saudação aqui do anjo, ela engravidou, né? Ela engravidou no 6º mês, do aparecimento do anjo, e Deus falou para ela, confirmando aqui no versículo de número 30, é isso? 35, 36, 1:36. E eis que também Isabel, é 36 aí? Eis que também Isabel, tua prima,
concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês, para aquela que se chamava estéril. No 6º mês da gestação, da gravidez, no 6º mês que João Batista estava no ventre dela. João Batista, 6 meses de diferença, 6, 7, 8, 9, 3 meses, né? 3 meses mais velho que Cristo. João Batista, no 6º mês da gravidez de Isabel, Gabriel foi até Nazaré dizendo: a tua prima, mulher do sacerdote, como é o nome dele? Zacarias, eu esqueci mesmo. Mulher do sacerdote Zacarias, já de idades avançadas, ela está grávida de 6 meses. Aleluia! É só Deus que faz milagre, irmãs. O homem não faz, mas Deus faz. Por quê? Ela era velha, o marido também era velho. Aí o anjo falou: Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. Este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Não é verdade? Se você está aqui, por quê? Porque Deus gerou um milagre na sua vida. Você é um milagre. E Deus te trouxe aqui. Então, o sentido de adorar a Cristo é todos os dias. Foi o que a pastora Maísa falou. É hoje, é lá em casa, na rua, em qualquer lugar. Nós adoramos e testemunhamos das grandezas de Deus. Eu tenho o privilégio de pregar a Cristo em qualquer lugar que eu vou. E as pessoas abrem a porta, né? Eu fui seguindo uma confraternização e foi me dado o direito de falar. Eu falei: eu posso falar? Pode falar o que o Senhor quiser. Aleluia, graças a Deus que falei de Cristo naquele lugar, para mais de 50 pessoas. Amém? Isso é gostoso, falar do seu Senhor, daquele que nos comprou, que nos redimiu, nos deu o direito de estarmos aqui para toda a eternidade. Cristo vive para todo sempre. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Deus é fiel a todo momento. A Bíblia fala aqui no capítulo de número 2, vamos voltar aqui, eu quero mostrar para vocês algo sobre a palavra. A Bíblia fala que quando Jesus ele nasceu na cidade de Belém, conhecida como Epáfra, a Bíblia fala que uma legião de anjos desceu naquelas cercanias e começaram a adorar a Deus. E os anjos falaram com os pastores que apacentava o gado, as ovelhas naquela época, e ali eles dizendo que o Salvador tinha nascido na cidade de Davi, na cidade de Belém, e os anjos em coro cantavam, adoravam. Primeiro sentido de festejar o nascimento de Cristo é o adorando. É prestando culto. É culto. Primeiro tem que ter culto, adoração. Não existe menino Jesus, pelo amor de Deus. Não tem menino Jesus. Para com essa conversa fiada. Que menino Jesus te abençoe o quê? Jesus não é menino, Jesus é Deus. Não existe esse negócio de menino Jesus, né? Não tem essa conversa fiada. Não existe negócio de menino Jesus. Aleluia. Existe Jesus, Deus Emanuel, Deus é conosco, Príncipe da paz, né? Pai da eternidade, Rei dos reis e Senhor dos senhores. É isso. Então, os anjos cantavam em coro, hosana nas alturas, louvado seja Deus
porque na cidade de Davi nasceu o Salvador. Os pastores correram. Vamos ver que negócio é esse. Que cena extraordinária. Você imaginou? Você olhar, eu já vim de lá para cá e olhei para o arco de Deus no céu. Falei, meu pai, tive que parar. Parei e fiquei contemplando. Falei, Senhor, esse é um grande sinal que o Senhor colocou aqui, que fez uma aliança com o homem na terra, e jamais destruiria o homem com as fontes das águas. Louvado seja Deus. E que os pastores correram e chegaram até a cidade de Belém, e lá viu o menino na estrebaria, louvado seja Deus, envolto em panos, e ali eles adoraram a Deus e glorificaram a Deus. Você tem adorado a Deus? O sentido de comemorar o nascimento de Cristo é adorando. Você adorou? O sentido de buscar a Deus é adoração. Você tem adorado Ele? Eu tenho certeza que você tem, senão você não estaria aqui. Aleluia. Nós adoramos a Deus. Nós não precisamos de outros artifícios para adorá-lo. Nós não precisamos de álcool. Nós não precisamos de carne assada. Nós não precisamos de um visita ao outro. Nós precisamos de nos ajuntar, adorar e o glorificar. Você está glorificando a Deus hoje? Este aqui é o sentido de adoração. Quando os anjos adoraram, por que os anjos adoraram, minha filha? Porque Ele é o Senhor dos anjos. Os anjos adoraram, aleluia. E os pastores estavam trabalhando no campo. Quantos graus está em Jerusalém agora? Você falou que era 10 graus? Deve ter caído mais uns 3, né? Agora já está uns 8 graus. Agora não tem pastores no campo, porque o gado, as ovelhas estão reclusas, né, no curral, debaixo de algum galpão, né? Naquela época, provavelmente estava geando, talvez nevando nessa época, em dezembro, lá em Belém, na Cisjordânia, estava nevando. Então, nessa época não tinha condições dos pastores estar no campo, alta madrugada, porque estavam cuidando do rebanho, meu filho. Quem ama, cuida, tem que cuidar. Cuida que o lobo está solto. O lobo vem e pega. Aleluia. Os pastores estavam lá, todos eles vigilantes. E quando eles estavam vigilantes, aleluia, o céu se abriu. E aquela carruagem celestial, aleluia, aqueles milhares de anjos adorando, Hosana nas alturas. Nasceu na cidade de Davi o rei de Israel. Nasceu aquele que assentará no trono de Davi para toda a eternidade. Nasceu aquele que governará a Jacó para toda a eternidade. Você tem adorado o Senhor? Aleluia. Nós estamos adorando nessa noite, meu filho. Aleluia. Natal é adorar. Natal, nascimento, é adorar a Deus. Você adorou o Senhor hoje? Você tomou umas cachaças, né? Ou você tomou uma cervejada, né? Não é momento de dar presente um para o outro, não, meu filho. Isso não existe. É momento de você vir trazer presente para Jesus, para adorar. Glória a Deus. Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Você imaginou se aparecer na sua frente um anjo de Deus, seja Gabriel, seja Miguel, ou seja algum outro anjo da parte de Deus, e ele te saudar, e ele falar contigo? Você imaginou que coisa extraordinária? O primeiro ato é de adorar, é de engrandecer a Deus. Louvado seja Deus, é de engrandecer. Quando o anjo do Senhor apareceu lá na tribo de Manassés, a Bíblia fala que Gideão estava malhando o trigo no lagar, e quando o anjo lhe saudou, lhe dizendo: varão muito valoroso, né? O Senhor é contigo. É a mesma saudação para a mulher aqui, né? O Senhor é contigo, salve a agraciada, que alcançou favor diante de Deus entre os homens, né? Gideão, e aí o anjo falou para Gideão ficou todo assustado: mas como procede esse negócio? Maria, como se procede também? Eu não tenho nunca atividade de Gideão, não. A gente está em miséria e pobreza. Que negócio que é esse?
Então espere um pouquinho aqui que eu vou ali preparar algo. Foi lá, pegou o cabrito, pegou o boi, matou e preparou e entregou na mão do anjo. O anjo estendeu o cajado e o fogo do céu caiu consumindo. Louvado seja Deus. Adoração. Você é um adorador? Tem que adorar. O sentido de Cristo nascer dentro de você todos os dias é você adorá-lo. É você reconhecer que sozinho você não consegue ter, não adianta. Sozinho não dá. Eu já tentei muitas vezes sozinho, eu só quebrei a cara. E graças a Deus eu não perdi a vida. Ele foi misericordioso. Ele me segurou. Agora, em qualquer coisa, se Jesus não estiver na frente, não adianta prosseguir. Não adianta prosseguir. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus é fiel a todo momento. Então, o primeiro sentido é adorar. Adorar o que nós estamos fazendo nessa noite. Você saiu de sua casa, você saiu. Ô, minha filha, quem é que está com o celular aí? Pega aí o celular e entra no Google aí para mim. Pergunta para mim quantos quilômetros dá do Irã a Israel, de Irã a Belém de Judá. Pergunta para mim quantos quilômetros me dá. Vai dar uns 500, 600, 700 quilômetros. Louvado seja Deus. Então nós estamos adorando ao Senhor na beleza de sua santidade. Porque Ele é bom, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Se você quiser abrir a sua Bíblia em Mateus no capítulo 2, pode deixar aberto. Quantos quilômetros? Do Irã a Belém de Judá. Quantos quilômetros? Da Pérsia. Vamos melhor ter falado Pérsia. Irã e a Pérsia é uma coisa assim. 2.000 a 3.000 quilômetros. Não, não é tudo isso não. Irã. Não, esse Belém. Fala de Jerusalém, fica mais fácil. Tá? Do Irã a Jerusalém. Vamos perguntar. Deus é fiel, digno de toda honra e de todo louvor, porque Ele merece a honra. A glória é demorada, não sei se demora demais. Eu vou para pesquisar, estou aí. Quanto? 2.100. Não é isso. Deixa quieto. Então deixa quieto. Jerusalém é Irã. 2.000 quilômetros? Será que é tudo isso? 25 horas de viagem. Eu acho que não é. Quanto? 25 horas de viagem. Eu acho que não é tudo isso não. Tem alguma coisa errada. Mas tudo bem. Então, que seja. A Bíblia fala aqui no capítulo 2 de Mateus sobre os magos do Oriente. Esses magos do Oriente saíram da Pérsia, que é a região do atual Irã. Eles foram avisados por divina revelação que Cristo nasceu o Salvador da humanidade. Eles receberam por Deus a revelação, né? Os reis magos. Veja só o que diz aqui no capítulo 2. Veja só o que é adorar. Primeiro eles adoraram, prestaram culto. Você adora quem? Aquele que é na sua vida, que é Deus. Somente ao Senhor tem que adorar, não tem outro, né? Foi o que Cristo falou para o diabo: adorarás somente ao Senhor teu Deus, e a Ele prestará culto, somente a Ele. O diabo, ele quer adoração, mas nós só adoramos ao Senhor. O verso 2 diz assim, o capítulo 2 de Mateus: E tendo nascido Jesus em Belém, da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, viemos a adorá-lo. Mas o interessante, como que eles viram? Que estrela? Não é interessante? Vimos a sua estrela, né? No Oriente, onde eles estavam, eles viram. E quem falou para eles que era Jesus? Deus. Deus falou com eles. Porque eles eram homens piedosos, eram homens que
fervorosos, que acreditavam, que ouviam falar sobre o Deus de Israel. Aleluia. E eles saíram do Irã e chegaram à cidade de Jerusalém, foram diante do rei Herodes perguntar: onde está este que é nascido rei dos judeus, para nós adorá-lo? Aleluia. Você já adorou a Deus hoje, irmão? Claro, você está aqui adorando. Aleluia. Você já prestou culto a Ele? Aleluia. Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro, meu filhinho. Aleluia. Elu, o calendário bíblico, sexto mês corresponde a agosto, setembro. Faz as contas ali para você ver onde vai dar. Apesar que tem o calendário lunar, né? Tem que ver quantos dias, tem que contar, né? Mas nessa data é improvável, não tem como. Aleluia. Então o rei Herodes, ouvindo isso, ficou preocupado. Falou: lá vem um camarada para tomar meu lugar. Perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Ele congregava todos os príncipes, ele chamou todos os príncipes, dos sacerdotes, aqueles que entendiam da lei, e os escribas do povo, perguntando-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles disseram: em Belém da Judéia, assim como está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Vamos ler essa profecia em Miqueias. Isso é lindo demais. Vocês merecem ver essa profecia na íntegra. Veja que Miqueias fala no capítulo 5 e o verso 2: louvado seja Deus. Grande é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Miqueias, capítulo 5, e o verso 2 diz assim: que linda, irmã Elisa. E tu, Belém, Efrata, posto de pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que será o Senhor em Israel. O Senhor em letra maiúscula. Aleluia. O Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Cristo já existe eternamente. Aleluia. Princípios antigos desde a eternidade. Aleluia. Portanto, os entregará até o tempo em que está de parto tiver dado a luz. Portanto, os entregará até o tempo em que a que está de parto, que era Maria, dará a luz. Então, o resto de seus irmãos voltará com os filhos de Israel. E ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus, e eles permanecerão, porque agora será ele engrandecido até aos fins da terra. E este será a nossa paz, quando a Síria vier à nossa terra, quando passar sobre os nossos palácios, teremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Então essa profecia de Miqueias cumpriu em Maria, né? Cumpriu. Maria gerou, concebeu, engravidou, foi gestante nos 9 meses, e nos 9 meses passados nasceu Jesus em Efrata, em Belém, cidade de Davi, onde o rei Davi nasceu. E ali o rei dos reis e senhor dos senhores um dia assentará lá em Israel, sentará no trono de Davi, apacentará a Jacó para toda a eternidade. Essa profecia foi falada para Nabucodonosor, não foi? Canso de falar aqui, vocês não esquecem. O que Daniel falou?
pedra que foi tirada sem mãos, lá do monte, Nabucodonosor viu, a pedra que foi tirada lá do monte, sem mão, ela veio e bateu nos pés da estátua. Quando bateu nos pés da estátua, destruiu o barro e o ferro, foi destruindo o ventre de bronze, o peito de prata e a cabeça de ouro. Todos os reinos do mundo foram removidos, foram tirados, já não existem mais. Não existe Império Romano, não existe Império Medo-Persa, não existe Império Grego-Romano, não existe mais o Império Macedônico, não existe mais impérios, não existe impérios desta terra, tudo passou, e esta montanha que destruiu os impérios, ela foi formando uma grande montanha. Essa grande montanha foi construída e ela se firmou em cima do monte e se tornou, este é o reino de Deus. Essa montanha é o reino de Deus, que jamais terá fim, será sempre eterno. Este é o reino que Cristo vai governar. Amém, irmãos? Louvado seja. Então tem que adorar, né, irmãos? Se a gente não adorar, não vale de nada. Não vale os bilhões, os trilhões, né? Porque os bilhões e trilhões ficam. E a eternidade, né, que vamos passar. Eu espero que você passe ao lado de Cristo. Louvado seja Deus. Então a profecia continua aqui no verso 7, 2:7 de Mateus. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela desaparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide, perguntai inteligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-lo, para que eu também vá e o adore. Satanás falso, né? Satanás falso queria matar, né? Adoração não, o negócio é adorar. Deus não está preocupado com sua conta bancária. Deus não está preocupado com você fala o nome de um bilionário aí para mim, o Mosca. Deus não está preocupado com você é o Mosca, Deus não está preocupado com isso não. Deus não está preocupado com você é o Sheik árabe, não. O diabo também não está preocupado se você é o Sheik árabe, se você é o Mosca, se você é o, sei lá, mais quem. Deus está preocupado com a sua alma. O diabo também está preocupado com a sua alma. É uma briga. A sua alma vai para quem? Aleluia. A minha será e é de Cristo. E é o pastor da minha alma, o bispo da minha alma. Bispo, convicção, bispo da minha alma. A palavra está falando claramente. Louvado seja Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas, porque esta palavra é digna de toda aceitação. Um dia o Senhor vai abrir o livro, e os livros, e ali vai estar escrito: esta palavra foi anunciada dia tal, e você a reprovou, você não aceitou. Aleluia. Agora você não tem parte, o seu lado é do outro lado, e não tem mais jeito. Louvado seja Deus. E Herodes, querendo matar a Cristo para estabelecer o seu reino, e a Bíblia fala que tendo eles ouvido o rei, partiram. Os magos do Oriente, né, partiram. E eis que a estrela que tinha visto no Oriente ia diante deles. Eles andavam e a estrela ia com eles. Era uma bússola, né? Eles andavam e a estrela movia. Que negócio extraordinário. É o GPS, exatamente. Coisa linda. Eles andavam e a estrela ia, né? Partiram, e eis que a estrela que tinha visto no Oriente adiante deles, até que chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Ela parou. É aqui que ele está. Não, Jesus. É aqui, não está no palácio de Herodes. Olha, irmão, que contradição, né? Por isso que os judeus não quis. Veio para Geraseu, os seus não quiseram, porque era pobre. Pobre não, entre aspas, né? Não tinha nada de pobre, né? Pobre na acepção da palavra, né? Mas aqueles que aceitaram, eu aceitei, você aceitou, foram chamados filhos de Deus.
Aleluia. Louvado seja Deus. Então a estrela parou, né? Parou onde estava o menino. Olha só que coisa linda. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. Você tem alegria de vir aqui, irmão, adorar o Senhor? Quando você vem para ele, você tem que ter alegria. É na dor, na tristeza, tem que ter júbilo. As dificuldades que esses caras enfrentaram, naquela época não tinha avião, né? Para sair de, né? Não sei se foi a pé, cavalo, camelo, né? Não sei. Mas andar tantos e tanto tempo para chegar até o lugar, quantas dificuldades eles enfrentaram. Mas eles não olharam para as dificuldades, eles olharam para Deus e o coração deles só queriam adorar, só queriam ver Jesus, só queriam apanhar Jesus, vê-lo e saber que ali é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, louvado seja Deus. Então eles se alegraram. E entrando na casa, no versículo número 11, entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. O que aconteceu aqui? Prostrando-se. O que é prostrar? Você se curva para quem, irmão? É só para Deus. Adorou a quem? A Deus. Prostrou-se. Eles prostraram-se. Aleluia. E o adoraram. Primeiro tem que adorar meu filho. Você veio aqui adorar, o Senhor é contigo. O adoraram e adoraram. Agora, o melhor da parte, você quer celebrar o Natal? Você já fez o culto? Falei para o irmão hoje, a irmã fez o culto? Não tem nada de Feliz Natal aqui não, minha filha. Ela tem que adorar. Você já fez o culto? Já adorou? E agora? E a melhor parte? Adorou a melhor parte? E a segunda parte? Você trouxe a sua oferta? Você trouxe o seu presente para Jesus? Você trouxe a oferta? Trouxe o presente? Não é o churrasco que você fez aí, não. Isso é bobagem. Não é a cerveja que você tomou, não, seu imbecil. Porque isso é imbecilidade tão grande, né? De fazer uma coisa com idiotice, não é? Ou não? Eu estou errado. Não é idiotice? Para mim é idiota. Ah, é Feliz Natal. Que Natal isso? Sem você fazer um negócio sem conhecimento. Eu estou errado, estou falando bobagem aqui? Então eu vou parar de pregar. Tá bom, que eu vou parar de pregar por causa da sua ignorância. Mas demora. Entendeu? Essa é idiotice. Essa é hipocrisia. Porque isso é hipocrisia. Eu fui convidado. Ontem, falei, não, eu não vou. E hoje também não vou. Não sou obrigado. Ué, tantos dias, por que não me chamam todo sábado? Vamos fazer um churrasco todo final de semana? Não me chamam, por que nesse dia? Não tem nada com esse dia. Esse dia é um dia pagão, meu filho. Tem esse negócio, o crente não comemora essas coisas, não. Agora, se você quiser comemorar, não tem problema. Faz um culto de ação de graça, dá presente para ele e depois vamos fazer o churrasco para ele. Tá? Prostrando-se, adoraram, abrindo os seus tesouros. O versículo de número 11. Abrindo os seus tesouros, lhe ofereceram dádivas, ouro, nem ouro não, é ouro, incenso e mirra. Foi falado esses dias aqui que a incenso, a mirra é um negócio caro, não sei quantos tempos de salário da mulher, entendeu? Do trabalhador. Então é isso aqui, ó. Natal é isso aqui, ó. Você fez isso hoje? Você fez? Você adorou a Deus? Você levou uma oferta de gratidão pelo ano todo? Fez? Né? Fez? Ou não fez nada? Então não é Natal. Então não é Natal. Tem outra coisa? Então não é Natal. Entendeu? Idiota. Então se idiota, né? Uns bestas. Entendeu? Entra aqui na palavra, meu filho. Eu estou mostrando o que é certo, o que é reto. Aleluia. O que é grato diante de Deus. Louvado seja Deus.
Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, Ele te ama, Ele tem obra na sua vida. Aleluia, louvado seja Deus. Deus é fiel, aleluia. Os pastores adoraram, os magos adoraram, os anjos adoraram, e você não quer adorar? Vai ser muito caro isso para você, meu querido. Infelizmente vai ser muito caro. Aleluia, glória a Deus. Para nós finalizarmos, quando Cristo completou 8 dias, Ele foi circuncidado, como diz a lei. E quem espera Cristo, espera para valer mesmo. Espera, não muda, é imutável. Pode perder tudo, mas a fé não perde. Pode perder a prata, pode perder o ouro, pode perder os filhos, pode perder a casa, o carro, mas a fé não perde. Não é verdade? Aqui no capítulo 2 de Lucas, e o versículo de número 25, fala de 2 personagens para nós encerrarmos: Simeão e Ana. A Bíblia diz assim: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. Quem é a consolação de Israel? É Jesus. Aleluia. E o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo estava sobre ele. E foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, viu? É na igreja. E pelo Espírito foi lá no templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para ele proceder segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços. Foi ele que apresentou a Cristo. Então ele tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, podes despedir-me em paz, pode me matar em paz, posso morrer, o teu servo segundo a tua palavra, pois já os teus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os homens, de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória do teu povo Israel. José e Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada transpassará também a sua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Então a Bíblia está falando aqui que ele profetizou até sobre a morte de Cristo. Olha o verso 36, para nós finalizarmos. Deus usa a mulher, irmãos? Deus usa a mulher? Usa? Quem te falou? A Bíblia. Aí tem uns textos que falam que não. Sobre o debate que Débora aquele dia lá, sobre as palmeiras, Débora, juíza de Israel, mulher respeitadíssima em Israel. Veja só o que diz o versículo de número 36. E estava ali a ver profetiza, a mulher que profetizava, profeta. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade, já era uma mulher de idade, como ele disse, e tinha vivido com o seu marido 7 anos. Ela viveu 7 anos com o marido e o marido morreu. Ela era jovenzinha, menina, e o marido morreu. Desde a sua virgindade, era viúva de quase 84 anos. Irmãos, 84 anos, então a mulher tinha quase 100 ou mais. Era viúva de quase 84 anos. Ela viveu 7 anos com o marido e era 84 anos viúva. Aleluia. Olha o que é adorar, irmão. O que é um adorador de verdade? Você está queixando o que, rapaz, da tua vida? Levanta da
assise no pó e adore. Tome vergonha na cara. Essa situação não é nada perante o que eles já enfrentaram aqui. Nós estamos num pedacinho do paraíso e estaremos totalmente no paraíso quando Jesus voltar. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Cristo. Era viúva de quase 84 anos. Ele não se afastava do quê? Enche a boca e fala não se afastava da igreja. Você está falando de igreja? Não se afastava do templo. Havia uma academia aqui, seu bispo, também? E a Bíblia não está falando do seu não. Se eu estiver falando alguma coisa aqui, você pode me pegar. Mas você não me pega não. Pelo anjo você não passa. Né? Não se afastava do templo. 84 anos de noite do templo. Aleluia. Servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. Oh, mulher santa, isso é santidade. Não se afastava, irmã Eliana, do templo, de dia e de noite, em jejuns e orações. Em jejuns e orações. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que estavam à redenção em Jerusalém. Amém? Então Deus honrou esta mulher e este homem que esperava no Senhor. Amém, amados? Os irmãos entenderam o que é Natal? Entendeu? Qual é o sentido? De adorar. Cristo, quando veio ao mundo, quem adorou primeiro? Os anjos. Depois, os pastores. E depois, os magos do Oriente. Depois, Simeão e Ana, o sacerdote e a profeta. E a profetisa. Não pare de adorar. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor na beleza de sua santidade. Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus é linda, irmão. Não troco a palavra por nada. Já sofri tanto nessa vida, mas chegou a altura da vida que não tem mais como desistir disso. Não. É só esperar o aparecimento dele. Estaremos no seu reino para sempre. Isso aqui não é uma historinha não, meu filho. Isso aqui é profecia bíblica. Miqueias, há quanto tempo antes de Cristo? 500 anos antes, profetizou que a menina lá ia dar a luz, né? E nasceu o Salvador, né? Como que os caras lá da Pérsia sabiam que Jesus tinha nascido o Salvador? Deus mostrou um sinal no céu. E está tendo um sinal no céu que ele está voltando. Tem sinal na terra. Ele está retornando para inaugurar o seu reino para toda a eternidade. Governará na casa de Davi, no trono de Davi, sobre o reino de Jacó, sobre Israel para toda a eternidade. Nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, meu Pai, eu te agradeço. No fundo do meu coração, meu Pai, porque o Senhor revelou essa palavra ao meu coração, quando eu tinha 18 anos de idade, meu Pai, ao entrar dentro daquela igreja, ó Pai, onde era pequenino demais aquele lugar, meu Pai, mas um fervor, uma obra tão grande, e se passaram tantos e tantos anos, e me converti ao Senhor, aprendi a Tua palavra, aprendi as Tuas santas letras, meu Pai. O Senhor me transformou no ministro do Teu altar, por Tua bondade, por Tua misericórdia. Meu Deus, receba a minha adoração nesta noite. Meu Pai, receba o meu louvor nesta noite. Receba a adoração da Tua filha, receba a adoração do Teu filho, receba o louvor do Teu filho nesta noite.